Um enfermeiro foi despedido injustamente por socorrer uma idosa humilde que vestia roupas sujas. 5 dias depois, ficou paralisado ao receber uma ligação. Antônio Silva terminava mais um dia de trabalho no Hospital San Angel, localizado no coração de Guadalajara. Enquanto se despedia dos colegas e revisava os últimos relatórios, o cansaço pesava em seus ombros. Homem de estatura média, com cabelo castanho e olhos atentos, Antônio tinha o semblante de quem carrega o mundo sobre os ombros. Casado com Estela, uma professora primária, tinha uma filha de 5 anos. Amanhã é outro dia, disse Antônio a si mesmo enquanto se trocava no vestiário. Seus colegas conversavam sobre a noite que se aproximava. Vais a alguma festa hoje, Antônio? Perguntou um deles com um sorriso maroto. Não, amigos, minha festa é com livros de medicina e ajudando Valéria com suas tarefas, respondeu Antônio com um sorriso cansado. Ele era um enfermeiro dedicado e estava a caminho de se tornar médico. As noites eram longas, divididas entre o estudo e o cuidado da filha. Sua esposa, Estela, também enfrentava jornadas duplas entre ensinar e cuidar da casa. Em casa, Antônio tentava equilibrar seu tempo entre ajudar Estela e dedicar-se aos estudos. Caminhando pelo estacionamento do hospital, Antônio refletia sobre sua trajetória. Vinha de uma família humilde e cada conquista era fruto de muito esforço. Conseguir emprego no Hospital San Angel, um dos mais renomados da cidade, foi um marco importante em sua vida. Você chegará longe, Antônio. Nunca duvide disso, a voz de seu falecido pai ressoava em sua cabeça quase diariamente. Ao entrar em seu carro, um modelo antigo, mas confiável, ligou para Estela. Olá, amor. Já estou a caminho. Precisa que eu compre algo? Perguntou Antônio. Do outro lado da linha, Estela, com sua voz sempre doce, respondeu: Não, querido, apenas venha com segurança. Antônio chegou em casa exausto, mas com um leve sorriso nos lábios. Ao entrar, foi recebido por um caloroso boa noite de Estela, que estava na cozinha preparando o jantar. Como foi seu dia, querido? Perguntou ela, voltando-se para recebê-lo com um sorriso radiante. Estou contente, Estela, respondeu Antônio, retribuindo o abraço. Estou ansioso para começar a trabalhar no San Angel. Sabes que precisamos do dinheiro, especialmente agora com os custos do tratamento de Vitória. A pequena Vitória, sua filha de 5 anos, sofria de uma doença rara que requeria cuidados contínuos e custosos. Todo o dinheiro que Antônio e Estela ganhavam era destinado ao tratamento da menina. Sei que estás fazendo tudo o que podes, disse Estela, olhando para ele com olhos compreensivos. E como vão as coisas no hospital? Pareces um pouco preocupado. Antônio contou sobre seu chefe, o Dr. Salgueiro, que não facilitava as coisas. Ele é exigente e parece que nada do que faço é suficiente, desabafou Antônio. Mas por isso estás estudando para ser médico, não é? Para poder fazer mais por Vitória e outros pacientes, lembrou Estela enquanto servia o jantar. Sim, é verdade. Cada dia que passo nesse hospital, aprendo mais e isso me dá mais força para continuar com os estudos, concordou Antônio, segurando a mão da esposa em agradecimento. Depois do jantar, enquanto Estela arrumava a cozinha, Antônio foi ao quarto de Vitória, que já dormia. Enquanto a olhava dormir, como um anjo que nem parecia estar doente, sentiu uma onda de determinação. Farei tudo o que puder para te dar uma vida melhor, minha pequena, prometeu em silêncio. Nesse momento, o cansaço deu lugar a uma renovada sensação de propósito. Antônio sabia que o caminho seria longo e difícil, mas olhando para a Vitória, estava certo de que valeria a pena. Na manhã seguinte, Antônio acordou antes do amanhecer, preparando-se para mais um dia desafiador. Antes de ir ao trabalho, tinha um compromisso crucial: levar Vitória a uma consulta médica de rotina. A tranquila atmosfera da manhã não mostrava as tempestades de preocupações que se formavam em sua mente.
Chegando ao hospital pediátrico, Antônio segurava a pequena mão de Vitória, tentando ocultar sua ansiedade. A consulta transcorria como de costume, até que o médico lhes deu uma notícia inesperada: o tratamento de Vitória precisa ser intensificado, explicou o médico. Isso significa um medicamento mais eficaz, mas também mais caro, que precisamos importar. O coração de Antônio se afundou. Como poderia arcar com esses custos adicionais? No caminho de volta para casa, Antônio estava absorto em seus pensamentos, considerando todas as possibilidades para aumentar seus rendimentos. Talvez possa fazer turnos extras no hospital ou trabalhar nos fins de semana cuidando dos jardins dos vizinhos, pensou, desesperado por encontrar uma solução. A preocupação se refletia em seu rosto enquanto Vitória, alheia aos problemas dos adultos, cantava uma canção infantil no banco traseiro do carro. Deixando Vitória em casa com Estela, Antônio se apressou para o Hospital San Angel. A urgência do momento o fez perder a noção do tempo e ele chegou 15 minutos atrasado. Ao entrar, foi confrontado pelo Dr. Salgueiro. Antônio Silva, você está atrasado, disse o Dr. Salgueiro com um tom de reprovação. Antônio tentou explicar: Dr. Salgueiro, tive uma consulta médica importante com minha filha esta manhã. Ela... Mas foi interrompido pelo Dr. Salgueiro, que disse friamente: Antônio, você é novo aqui. Esperamos pontualidade. Isso não pode se repetir. Antônio assentiu, contendo a frustração e preocupação que ameaçavam transbordar. Depois de um início de manhã tumultuado, o resto do dia de Antônio no Hospital San Angel transcorreu sem maiores incidentes. Ele se dedicou a cada paciente com a atenção e cuidado que sempre valorizou em seu trabalho. O hospital, reconhecido por sua excelência e clientela abastada, mantinha um ambiente de calma e sofisticação. Durante seu breve descanso, Antônio se retirou para um pequeno quarto reservado aos funcionários, buscando um momento de tranquilidade em meio ao caos de seu dia. Enquanto descansava, seus pensamentos oscilavam entre a preocupação com Vitória e a pressão no trabalho. Ele desejava apenas alguns minutos de sossego antes de retomar suas tarefas. No entanto, esse breve momento de paz foi interrompido por um alvoroço incomum vindo da recepção. Curioso e preocupado, Antônio decidiu ver o que estava acontecendo. Ao chegar à recepção, encontrou uma cena caótica. Uma idosa vestida com roupas sujas e de aspecto humilde estava claramente em apuros. Ela mal conseguia se manter em pé e pedia ajuda com uma voz fraca e trêmula. A recepcionista, Marisa, olhava para a senhora com uma expressão de incomodidade. Por favor, preciso dos seus documentos ou do seu cartão de seguro de saúde para atendê-la, disse, tentando manter a compostura. A senhora, ofegante e visivelmente doente, respondeu com dificuldade: eu não tenho meus documentos, por favor, ajude-me. Sua voz era um sussurro desesperado e parecia prestes a desmaiar. Marisa, visivelmente irritada, respondeu: sinto muito, mas este é um hospital privado. Você precisa ir a um hospital público. Não podemos atendê-la aqui sem os documentos necessários. Por favor, chamem a doutora Valéria Mendoza, replicou a senhora com voz fraca. Ela trabalha aqui. Ela pode me ajudar. Valéria Mendoza era uma médica renomada na região, conhecida por suas habilidades excepcionais e compromisso com a medicina. Marisa, a recepcionista, ouviu o pedido da senhora e respondeu com uma expressão de desdém: não posso incomodar a doutora Mendoza, nossa médica mais importante, por alguém sem documentos ou seguro de saúde. Por favor, procure um hospital público. Se não sair, terei que chamar a segurança. Sua voz era firme, enfatizando a política rígida do hospital. A senhora, cada vez mais fraca, apoiava-se no balcão, lutando para se manter consciente. Antônio, observando a cena incrédulo, sentiu uma grande indignação. Sabia que o hospital era exclusivo, mas a condição daquela mulher era claramente crítica.
Onde estava o juramento que todos os médicos fazem ao se formar? Pensou. Sem hesitar, ele se aproximou. Espere, posso ajudar, disse, aproximando-se da senhora. Vamos levá-la a um dos consultórios para ver o que está acontecendo. Marisa olhou surpresa, balbuciando algo sobre as políticas do hospital, mas Antônio já estava ajudando a senhora a caminhar até um dos consultórios. Sabia que poderia enfrentar consequências por sua ação, mas a necessidade de ajudar alguém em sofrimento era mais forte. Antônio, com uma mistura de preocupação e determinação, segurou a senhora pelo braço, guiando-a cuidadosamente até um consultório vazio. Ela estava visivelmente fraca, mal conseguia manter os olhos abertos e sua respiração era agitada. Tranquila. Tudo vai ficar bem, falava Antônio em um tom suave, tentando acalmá-la enquanto abria a porta do consultório. Uma vez dentro, a senhora, com um esforço visível, perguntou a Antônio: "Você é médico?" Ele respondeu enquanto ajudava a se sentar em uma cadeira reclinável: "Não, sou enfermeiro, mas estou estudando muito para ser médico um dia. Trabalho aqui há pouco tempo, mas sou bom no que faço", falava com uma mistura de humildade e orgulho enquanto avaliava rapidamente a condição da senhora. Antônio notou que a senhora tinha uma baixa pressão e suspeitava de um problema cardíaco. "Vou medir sua pressão e lhe dar algo para estabilizá-la", disse, procurando o esfigmomanômetro e um estetoscópio. Enquanto realizava o procedimento, conversava com ela, tentando mantê-la consciente e tranquila. Depois de medir a pressão e fazer uma breve auscultação, Antônio administrou um medicamento para estabilizar a pressão arterial da senhora. "Isso deve ajudar com sua pressão, mas precisa de um exame mais detalhado, especialmente para seu coração", explicou com evidente preocupação na voz. Ele então decidiu levá-la à sala de descanso dos funcionários, um lugar mais privado, onde não atrairia a atenção da administração do hospital ou de outros pacientes. "Fique aqui até que termine meu turno. Voltarei para ver como está e ajudar no que puder", assegurou Antônio, cobrindo-a com uma manta para garantir seu conforto. A senhora, agora um pouco mais estável, olhou para Antônio com gratidão. "Obrigada, jovem. Você é um anjo", disse com uma voz fraca, mas sincera. Antônio sorriu levemente, aliviado por ter podido ajudar, mas sabia que ainda tinha um longo dia pela frente. Saiu da sala discretamente e voltou ao trabalho, preocupado, mas esperançoso de poder fazer mais pela senhora. Mais tarde, ao final de seu turno, Antônio foi chamado abruptamente ao escritório do Dr. Salgueiro, seu chefe. Entrou na imponente sala, que refletia a autoridade do Dr. Salgueiro no hospital. Sentado atrás de uma grande mesa, o Dr. Salgueiro olhava para Antônio com uma expressão severa. "Antônio Silva, outra vez você. Marisa me informou sobre o incidente de hoje. Você atendeu uma idosa sem documentos e, o pior de tudo, sem meios para pagar. Isso é inaceitável", começou o Dr. Salgueiro com um tom que não deixava dúvidas. "Você permitiu a entrada de alguém de nível inferior no hospital sem autorização e usou nossos recursos para tratá-la." Antônio, mantendo a compostura, tentou se explicar. "Dr. Salgueiro, entendo a política do hospital, mas essa senhora precisava de ajuda. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade, independentemente de seu status social. Estou disposto a assumir os custos do tratamento, mesmo que isso signifique descontá-lo do meu salário." O Dr. Salgueiro, no entanto, não permitiu que Antônio terminasse. "Silva, o que você fez vai contra todas as nossas regras. Isso não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de princípio. Você está despedido. Pode se retirar agora." A voz do Dr. Salgueiro era fria, deixando claro que não havia espaço para discussão ou apelação. Antônio sentiu uma mistura de indignação e desolação. Sabia que tinha feito certo ao ajudar a senhora, mas agora enfrentava as consequências de suas ações. Levantou-se,
olhando uma última vez para o Dr. Salgueiro, e saiu do escritório em silêncio, caminhando em direção à sala de descanso onde havia deixado a senhora. Envolto em um mar de preocupações, Antônio se perguntava como sustentaria sua família e cuidaria de sua filha agora que havia perdido o emprego. A responsabilidade pesava em seus ombros, mas naquele momento sabia que precisava se concentrar no bem-estar da senhora que havia ajudado. Ao chegar à sala, encontrou a senhora dormindo, sua respiração agora mais estável. Com delicadeza, Antônio a despertou. Desculpe por acordá-la, mas preciso falar com a senhora, disse suavemente. A senhora abriu os olhos lentamente, parecendo um pouco mais forte que antes. Como se sente? Perguntou Antônio, genuinamente preocupado. A senhora olhou para Antônio com gratidão. Estou me sentindo melhor, graças a você, respondeu. Mas não quero causar mais problemas. Posso ir embora agora. Contudo, Antônio insistiu, não posso deixá-la ir assim. Por favor, venha comigo para minha casa. Insisto. A senhora precisa de um lugar para descansar e se recuperar. Ela hesitou, mas a sincera preocupação de Antônio a convenceu. Está bem, aceito sua amabilidade, disse ela com uma voz ainda fraca. Mas isso não te causou problemas, certo? Seu chefe, ele não reclamou contigo? Antônio fez uma pausa por um momento, pensando em como responder. Meu chefe é uma pessoa difícil, isso é verdade, começou Antônio. Ele foi transferido para cá há pouco e tem sido rigoroso com as regras do hospital, mas não se preocupe com isso agora. O importante é que a senhora esteja bem. Tratou de manter um tom neutro, evitando revelar a verdade sobre seu despedimento. Antônio então ajudou a senhora a se levantar e a acompanhou até a saída do hospital. Sentia uma mistura de emoções, a preocupação pelo próprio futuro, a satisfação de ter feito certo e um certo alívio por deixar para trás um ambiente de trabalho tão rígido. Enquanto caminhavam lentamente, Antônio pensava em como explicaria a situação a Estela e como enfrentariam os desafios vindouros. Enquanto Antônio dirigia seu carro, a senhora se sentava ao seu lado, olhando timidamente pela janela. O silêncio só era interrompido pelo suave som do motor e o ocasional ruído da cidade lá fora. Antônio quebrou o silêncio. Espero que goste da comida que minha esposa prepara. Ela está cozinhando um jantar especial com muito carinho. Já avisei sobre a senhora. Ela é uma mulher muito compreensiva e acolhedora. A senhora voltou-se para ele, um tanto apreensiva. Sua esposa não se incomodará por receber uma visita inesperada como eu? Perguntou com voz frágil. Antônio sorriu levemente. Não, claro que não. Estela sempre foi incrível. Além disso, tem um grande coração. Não se preocupe. O carro seguia seu caminho e a senhora parecia se perder em seus pensamentos, olhando as ruas que passavam. Como se chama? Perguntou Antônio, tentando manter a conversa leve. Me chamo Luzia, respondeu ela. Dona Luzia? Antônio então perguntou com delicadeza. Tem família, Dona Luzia? Ela suspirou, uma expressão de melancolia passando por seu rosto. Não, estou sozinha agora. Sou viúva. A vida me levou por caminhos solitários. Antônio notou a tristeza em sua voz e decidiu não fazer mais perguntas. Sabia que cada pessoa carrega suas próprias dores e não queria invadir sua privacidade. Quando Antônio e Dona Luzia entraram na casa, foram recebidos pelo sorriso caloroso de Estela. Ela os acolheu sem mostrar sinais de surpresa ou desconforto, apesar de não estar ciente do despedimento de Antônio. Ele, por sua vez, manteve-se tranquilo e normal, sem revelar o que havia acontecido no hospital. Estela se aproximou de Dona Luzia com natural gentileza. Bem-vinda à nossa casa, disse com um sorriso acolhedor. Me chamo Estela. Dona Luzia, um pouco tímida, mas claramente comovida pela calorosa recepção, se apresentou. Muito obrigada. Me chamo Luzia, mas todos me chamam de Dona Luzia.
Estela, sempre atenta e servicial, havia separado algumas roupas limpas para a senhora. Não são novas, mas estão muito limpas, explicou Estela, entregando as roupas a Dona Luzia. Espero que sejam confortáveis. Dona Luzia agradeceu, visivelmente emocionada por tanta amabilidade. Além disso, Estela já havia preparado um espaço para Dona Luzia na sala, arrumando o sofá com uma manta limpa e perfumada. Pode dormir aqui esta noite. Queremos que se sinta em casa, disse Estela, mostrando o sofá. Dona Luzia começou a recusar, não querendo causar transtornos, mas Antônio interveio. Insistimos, Dona Luzia. É importante para mim observar sua saúde esta noite. Amanhã, a senhora pode decidir o que fazer. Dona Luzia, ainda um pouco vacilante, aceitou a oferta. Nunca havia sido tratada com tanta consideração e carinho. A hospitalidade de Estela e a genuína preocupação de Antônio a fizeram se sentir valorizada e respeitada. Enquanto Estela servia o jantar, Antônio e Dona Luzia se sentaram na sala. Ele a observava discretamente, assegurando-se de que estivesse confortável e segura. O ambiente na casa de Antônio e Estela era de calor humano e cuidado, um marcado contraste com o ambiente frio e impessoal do hospital do qual Antônio havia sido despedido. Dona Luzia, sentada no sofá, olhava ao redor, sentindo-se agradecida e acolhida, uma sensação rara em sua vida nos últimos anos. Depois do jantar, a rotina da casa se desenrolou tranquilamente. Antônio e Estela colocaram Vitória para dormir, assegurando-se de que a pequena estivesse confortável e sonolenta. Depois, foram ver como estava a Dona Luzia. Sentada no sofá, ela expressou sua gratidão com palavras simples, mas carregadas de emoção. Obrigada por tudo que estão fazendo por mim, disse, suas palavras ressoando sinceridade. Com Dona Luzia aparentemente adormecida, Antônio e Estela se dirigiram à cozinha para uma conversa mais privada. Falavam em voz baixa, cuidando para não perturbar a tranquilidade da noite. Estela, algo aconteceu no hospital hoje, começou Antônio, vacilante. Ele relatou cada detalhe do dia, desde a chegada de Dona Luzia até seu despedimento. Estela ouvia atentamente, sua expressão alternando entre preocupação e compreensão. Quando Antônio terminou, ela colocou sua mão sobre a dele. Você fez o certo, Antônio. Ajudar alguém em necessidade é sempre o caminho certo. Deus nos mostrará uma saída, disse com uma voz cheia de fé e esperança. Enquanto isso, no sofá, Dona Luzia estava acordada, ouvindo cada palavra da conversa. Tentará dormir, mas a inquietude de sua mente a mantinha desperta. Ao ouvir sobre o despedimento de Antônio e a preocupação de Estela, seu coração se apertou. Sentia-se culpada por ser a causa de tal problema para uma família tão generosa e bondosa. O pior de tudo, continuou Antônio, é que o custo do tratamento de nossa Vitória está aumentando, Estela. Não sei como vamos conseguir agora, disse Antônio, sua voz carregada de preocupação. Estela, apesar da ansiedade visível em seu rosto, tentava manter a esperança. Encontraremos uma maneira de cuidar de nossa pequena. Deus nunca nos abandonou e não será agora, respondeu, buscando nas profundezas de sua fé a força para enfrentar essa nova adversidade. Ouvindo essas palavras, Dona Luzia sentiu um peso ainda maior em seu coração. A preocupação de Antônio e Estela pelo futuro de sua filha e o impacto financeiro de seu despedimento a entristeciam profundamente. Tudo isso é minha culpa. Se ele não me tivesse ajudado, ainda teria seu trabalho, pensava Dona Luzia. O sentimento de tristeza e responsabilidade a dominava, mergulhando-a em pensamentos sobre como sua presença havia complicado a vida daquela família. Depois de uma noite inquieta, ouvindo as preocupações de Antônio e Estela, Dona Luzia finalmente adormeceu, seus pensamentos ainda rondando a conversa que havia escutado. Quando a manhã chegou, trazendo consigo os primeiros raios de sol que se filtravam pela janela, ela acordou sentindo-se um pouco mais estável, mas ainda carregada de pensamentos. Antônio foi o primeiro a ir ver como ela estava.
Ao encontrá-la acordada, perguntou com amabilidade: "Como se sente esta manhã, Dona Luzia?" Ela respondeu com um leve sorriso: "Um pouco melhor. Obrigada por sua preocupação." Antônio notou que ela parecia mais tranquila, embora ainda levasse uma expressão pensativa. Estela, sempre atenta, convidou Dona Luzia a tomar café da manhã com eles. O aroma de café fresco e pão torrado enchia a cozinha, criando uma atmosfera acolhedora. Apesar dos desafios que enfrentavam, o casal continuava tratando Dona Luzia com uma bondade excepcional. Sentada à mesa com eles, Dona Luzia mal podia acreditar que existissem pessoas tão generosas e acolhedoras. Durante o café da manhã, Dona Luzia expressou sua gratidão. "Não sei como agradecer por tudo que fizeram por mim, mas acho que já é hora de eu ir", disse, sua voz carregada de agradecimento e certa relutância em partir. Estela, com sua habitual generosidade, respondeu: "Pode ficar conosco todo o tempo que precisar, Dona Luzia." Mas Dona Luzia insistiu: "Agradeço de todo o coração, mas não posso ficar mais." Antônio, entendendo sua decisão, ofereceu dinheiro para o táxi. "Sei que perdeu sua carteira com todos os seus documentos. Por favor, aceite isto para a viagem de táxi", disse, estendendo alguns bilhetes. Dona Luzia hesitou, mas finalmente aceitou. "Vou devolver tão logo possa", prometeu. Antônio sorriu amavelmente: "Não precisa se preocupar com isso." Com um coração cheio de gratidão e uma mente ainda preocupada, Dona Luzia se despediu do casal. Ela se foi naquela manhã, mas aquela despedida definitivamente não era o fim daquela recente amizade. Voltando à rotina diária, Antônio enfrentou a nova realidade de estar desempregado. Começou a busca por um novo emprego, distribuindo currículos em vários hospitais de Guadalajara. Cada entrega era acompanhada de uma esperança misturada com ansiedade. Em cada hospital, não só deixava um pedaço de papel, mas também a esperança de uma oportunidade que poderia mudar a difícil situação em que se encontrava. Enquanto aguardava respostas, Antônio não ficou parado. Começou a se organizar para oferecer pequenos serviços nos bairros próximos, como cortar grama ou fazer pequenas reparações. "Talvez possa ajudar com algo por aqui", dizia aos vizinhos, tentando encontrar formas de trazer algum dinheiro para casa. Cada tarefa completada lhe trazia um pequeno alívio financeiro, mas a preocupação pelo futuro permanecia. Com o último pagamento que recebeu do hospital, Antônio comprou 2 caixas do medicamento necessário para a Vitória, suficientes para cobrir 2 meses de tratamento. Enquanto organizava os medicamentos, pensava: "Preciso encontrar uma solução antes que isso acabe. Vitória não pode ficar sem remédios, e o dinheiro que Estela recebe na escola só é suficiente para nossa alimentação e a prestação da nossa casinha. Preciso agir rápido para salvar minha família." A responsabilidade de cuidar da saúde de sua filha pesava sobre seus ombros, misturando-se com o medo do desconhecido. Apesar de estar concentrado em resolver os problemas imediatos, Antônio não podia deixar de se preocupar com Dona Luzia. Perguntava-se com frequência se ela havia chegado segura a seu destino. "Espero que Dona Luzia esteja bem e que o Senhor guie seus passos e sua saúde." "Se for tua vontade, Pai, espero reencontrá-la", murmurava em suas orações noturnas. Antônio e Estela, apesar das dificuldades, mantinham uma união forte, e apoiavam-se mutuamente, encontrando força um no outro. "Vamos superar isso juntos. Somos fortes. Podemos trabalhar no que for necessário. Não me importo de fazer 2 turnos, contanto que nossa filha tenha seu tratamento. Estou contigo, meu amor. Passaremos por isso como sempre fizemos", dizia Estela, tentando manter um semblante otimista. Antônio, embora preocupado, sentia-se fortalecido pela presença e apoio da esposa. Ao amanhecer, o som do telefone cortou o silêncio da casa de Antônio, tirando-o de seus pensamentos matutinos.
Com o coração acelerado pela possibilidade de ser uma resposta aos inúmeros currículos que havia distribuído, correu para atender. Pode ser uma entrevista, pensou, com uma mistura de esperança e ansiedade. Do outro lado da linha, uma voz grave e educada perguntou: "Bom dia. Falo com Antônio Silva?" Antônio confirmou, tentando conter o nervosismo na voz: "Sim, sou eu. Em que posso ajudar?" A voz respondeu: "Sou o Dr. Lorenzo, do Departamento de Recursos Humanos de um hospital. Estamos interessados em seu perfil e gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista." Antônio mal podia acreditar no que ouvia. "Uma entrevista? Está certo de que é para mim?" perguntou quase gaguejando. "Sim, Sr. Silva. Estamos impressionados com sua experiência e gostaríamos de conversar pessoalmente." A emoção de Antônio crescia com cada palavra. O Dr. Lorenzo então forneceu o endereço para a entrevista e, para surpresa de Antônio, era a direção do Hospital San Angel, seu antigo local de trabalho. Confuso, ele interrompeu: "Desculpe, poderia repetir o endereço?" "Parece ser o do Hospital San Angel, onde eu trabalhava." O Dr. Lorenzo confirmou calmamente: "Exatamente, Sr. Silva, o Hospital San Angel." Antônio ficou atônito: "Mas eu trabalhava lá até há pouco." "Fui despedido", disse, tentando entender a situação. O Dr. Lorenzo respondeu: "Estamos cientes de sua situação anterior, Sr. Silva, mas gostaríamos de falar com você novamente. Se estiver interessado, claro." Antônio sentiu uma mistura de emoções, surpresa e um pouco de desconfiança. Não queria voltar a trabalhar em um lugar tão elitista, mas na situação em que se encontrava, como poderia recusar agora? Isso é incrível", disse com um tom um tanto desanimado, mas firme. "Claro, aceito a entrevista." "Quando devo me apresentar?" perguntou, ainda tentando processar como aquilo poderia estar acontecendo. O Dr. Lorenzo forneceu os detalhes da entrevista e disse que ele deveria ir na manhã seguinte. Despedindo-se, pouco depois de desligar o telefone, Antônio permaneceu imóvel por um momento. A situação era muito estranha, mas iria àquela entrevista. Vitória era mais importante que tudo. Quando Stella chegou em casa mais tarde naquele dia, Antônio mal podia esperar para compartilhar a notícia da ligação que havia recebido. Assim que ela entrou, correu ao seu encontro, seu rosto irradiando uma mistura de nervosismo e emoção. "Stella, não vais acreditar. Recebi uma ligação esta manhã", começou ele, mal contendo sua ansiedade. Stella, notando a agitação de Antônio, respondeu com um olhar de curiosidade: "O que aconteceu? Alguma novidade?" Antônio explicou rapidamente sobre a ligação do Dr. Lorenzo e o convite para uma entrevista de volta ao Hospital San Angel. Ao ouvir isso, o rosto de Stella perdeu um pouco do brilho. "Antônio, esse é o hospital que te despediu. Eles não se importam com todos, apenas com aqueles que têm muito dinheiro." Antônio assentiu, compreendendo as preocupações de sua esposa. "Eu sei, Stella, e concordo contigo. Mas neste momento, temos que pensar em Vitória. Seu tratamento está ficando cada vez mais caro e este trabalho pode nos ajudar a cobrir os custos. Odeio ter que voltar a esse ambiente tão pesado, mas farei o que for necessário por nossa família." Falava com voz firme, mas seus olhos mostravam que não estava contente. Stella, após um momento de reflexão, assentiu levemente. "Tens razão, Antônio. Nossa prioridade é Vitória. Mas assim que pudermos, devemos buscar algo melhor", disse com determinação serena na voz, embora um pouco contrariada. Antônio entendeu a posição de Stella. "Prometo que isso é uma solução temporária. Assim que surgir uma oportunidade melhor, a tomarei." Pouco depois de terminar a conversa, Antônio e Stella perceberam que Vitória, que brincava tranquilamente em um canto da sala, estava com febre alta.
Estela, com uma mistura de preocupação e nervosismo, disse rapidamente: Antônio, temos que levá-la ao hospital agora. Está muito quente. Sem perder tempo, pegaram Vitória nos braços e correram para o hospital infantil onde ela sempre havia sido tratada. Ao chegarem, a situação da pequena Vitória foi avaliada rapidamente pela equipe médica. Vendo a gravidade, a levaram correndo para uma sala de emergência, deixando Antônio e Estela do lado de fora, cheios de ansiedade e medo. O corredor do hospital parecia interminavelmente longo e silencioso enquanto esperavam notícias. Horas se passaram, cada minuto parecendo uma eternidade para os pais angustiados. Finalmente, o médico que atendeu Vitória apareceu com uma expressão séria: sua filha teve um agravamento significativo. Precisaremos interná-la para monitoramento e tratamento intensivo. As palavras do médico soaram como um golpe para Antônio e Estela. Antônio, tentando manter a calma, perguntou: mas ela vai ficar bem, não vai? O médico respondeu: faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Ela está em boas mãos, mas precisamos agir rapidamente. Antônio assentiu, sentindo uma mistura de confiança e temor nas habilidades da equipe médica. Enquanto Estela acompanhava o médico para ver Vitória, Antônio sentou-se em uma das cadeiras do corredor, com a mente cheia de mil pensamentos. A saúde de sua filha era sua maior preocupação, mas a realidade financeira também o atormentava. Como vamos pagar por isso? Nosso seguro médico não cobre isso, pensou, sentindo um peso esmagador no coração. Antônio lembrou-se do trabalho que havia perdido e da entrevista marcada no Hospital San Angel. Preciso desse trabalho mais do que nunca agora, murmurou para si mesmo. A situação de sua família parecia cada vez mais desesperada e ele sentia a pressão de encontrar uma solução. Sozinho no corredor do hospital, Antônio fechou os olhos e fez uma oração silenciosa, pedindo força e um caminho a seguir. Aquela noite, enquanto Estela permanecia no hospital ao lado da cama de Vitória, Antônio teve uma breve conversa com ela antes de sair: vou para casa me preparar para a entrevista de amanhã. Fique aqui com Vitória. Estarei de volta quando terminar. Estela, embora preocupada com sua filha, compreendia a importância daquela entrevista. Vá, Antônio. Precisamos disso. Eu ficarei aqui com ela. Boa sorte, disse com um olhar que misturava ansiedade e esperança. Antônio mal conseguiu dormir naquela noite. Seus pensamentos estavam divididos entre a preocupação pela saúde de Vitória e a entrevista que poderia ser a chave para uma mudança em sua vida. Ao amanhecer, levantou-se cedo, tomou um banho rápido e vestiu-se com sua melhor roupa, reservada para ocasiões especiais. Olhando-se no espelho, tentou reunir toda a confiança que podia. Enquanto se preparava, a imagem de Vitória no hospital preenchia sua mente. Tenho que conseguir este trabalho, pensou decidido. Por ela, por Estela, por nossa família. Com esse pensamento em mente, saiu de casa, fechando a porta atrás de si com uma sensação de propósito renovado. No caminho para o Hospital San Angel, Antônio repassava em sua mente possíveis perguntas e respostas para a entrevista. Sabia que aquela oportunidade era crucial e não queria deixar nada ao acaso. Tenho que demonstrar que sou o candidato adequado para o trabalho, apesar do que aconteceu, murmurava para si mesmo, tentando se concentrar na entrevista. Ao chegar ao hospital, foi recebido pelo Dr. Lorenzo, que lhe apertou a mão com firmeza. Bom dia, Sr. Silva. Obrigado por vir. Estamos ansiosos para falar com você. Antônio agradeceu e sorriu cortesmente ao Dr. Lorenzo, mas não o reconheceu. Era a primeira vez que via aquele homem, o que o deixou um pouco desconcertado. Onde está o Dr. Salgueiro, o chefe que me despediu? Pensou Antônio enquanto caminhava pelos corredores familiares do hospital. Com cada passo, notava pequenas mudanças, o ambiente parecia diferente, menos tenso, e até a decoração havia mudado ligeiramente. Enquanto caminhava, Antônio notou a ausência de rostos conhecidos.
Marisa, a recepcionista que se recusara a ajudar Dona Luzia, não estava em seu posto habitual. Talvez a tenham promovido. Era muito amiga do Dr. Salgueiro, murmurou para si mesmo, surpreso com as mudanças. A ideia de que em hospitais de elite como o San Angel, as equipes pudessem mudar conforme os caprichos da administração cruzou sua mente. Seguindo o Dr. Lorenzo, Antônio foi levado a uma ampla sala de reuniões. Ao entrar, encontrou-se rodeado por várias pessoas sentadas ao redor de uma longa mesa. Havia rostos desconhecidos, todos vestidos de maneira formal, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e expectação. Antônio, confuso, olhou para o Dr. Lorenzo em busca de uma explicação. O Dr. Lorenzo, percebendo a confusão de Antônio, sorriu e disse: Senhor Silva, permita-me apresentar o novo time de direção do Hospital San Angel. Tivemos algumas mudanças significativas recentemente. Antônio, ainda tentando assimilar a informação, cumprimentou timidamente o grupo. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, olhou ao redor da sala, tentando relacionar os rostos com os papéis que desempenhavam nesse novo cenário do Hospital San Angel. Foi então que seus olhos pousaram em uma figura familiar, mas inesperadamente diferente. Sentada na cadeira principal da mesa estava uma senhora elegantemente vestida, irradiando uma aura de autoridade e benevolência. Antônio piscou várias vezes, sem poder acreditar no que via. Não pode ser, pensou ele. Antes que Antônio pudesse expressar sua surpresa, o Dr. Lorenzo falou: Assim é, Sr. Silva. Esta é Dona Luzia Hernandes, a dona do Hospital San Angel. As palavras do Dr. Lorenzo ressoaram como um trovão em seus ouvidos. Antônio olhou para a senhora com a mente girando em mil direções. Dona Luzia Hernandes, a quem Antônio havia conhecido em circunstâncias tão humildes e vulneráveis, agora se revelava como a dona do hospital. Ela o observava com uma expressão serena e um leve sorriso. Antônio, é bom vê-lo novamente em circunstâncias tão diferentes, disse com uma voz que transmitia tanto poder quanto amabilidade. Antônio, ainda chocado pela revelação, conseguiu balbuciar uma resposta: Dona Luzia, eu não tinha ideia. Como isso é possível? Sua voz estava cheia de incredulidade. Dona Luzia Hernandes, percebendo a confusão de Antônio, levantou-se de sua cadeira com elegância serena. Senhor Silva, vejo que está confuso. Permita-me explicar, começou ela com uma voz tranquila que imediatamente captou a atenção de todos na sala. Aquele dia em que me ajudou, tudo aconteceu por acaso. Eu estava em um abrigo para crianças, onde sou voluntária e doadora, explicou Dona Luzia, sua voz refletindo sinceridade e humildade. Era dia de limpeza, por isso estava assim, suja e desarrumada. Normalmente não visito meu hospital com frequência. Depois de anos dedicando-me ao trabalho na saúde, especialmente após ficar viúva e sem filhos, decidi focar minhas energias em outros lugares. Este hospital já era uma referência e tem uma equipe enorme que se encarrega de tudo para mim, ela continuou, com todos na sala ouvindo atentamente. Mas voltando àquele dia específico, decidi caminhar para casa, uma escolha incomum, já que normalmente meu motorista sempre está comigo. Mas dei um dia de folga a ele. Infelizmente, o esforço físico no abrigo foi maior do que eu esperava e, como já tenho pressão arterial alta, comecei a me sentir mal. Dona Luzia fez uma pausa, lembrando aquele dia. Meu hospital estava muito perto, por acaso, então fui para lá esperando que me ajudassem. Mas, como raramente o visitava e naquele dia não levava meus documentos, o pessoal do hospital não me reconheceu e não me ajudou. E antes que eu pudesse explicar quem era, me trataram muito mal. E, independentemente de quem eu fosse, não é assim que se trata qualquer ser humano, ela olhou diretamente para Antônio. Foi então que você apareceu, Antônio. Sem saber quem eu era, mostrou-me bondade e compaixão. Tratou-me com dignidade e respeito, algo que, infelizmente, não recebi do pessoal do meu próprio hospital, que construí com tanto esforço e trabalho.
Antônio ouvia completamente absorto na história de Dona Luzia. Lembrava-se daquele dia, da mulher frágil e doente que chegou ao hospital, e agora via a mesma mulher à sua frente, revelando-se como a dona do lugar. Dona Luzia Hernandes, com uma expressão de introspecção, continuou narrando sua história para Antônio e os demais presentes na sala. Aquele dia, percebi um grave erro que cometi ao deixar o hospital nas mãos de um diretor que contratou pessoas que não compartilhavam os valores que sempre valorizei, começou ela, sua voz denotando uma mistura de tristeza e determinação. Desde a fundação deste hospital, minha instrução sempre foi clara: todos os pacientes devem ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de sua situação financeira. Apesar de ser um hospital privado, sempre me assegurei de que ele fosse construído com princípios de compaixão e igualdade. Tornou-se um lugar mesquinho e elitista, disse ela, com um olhar perdido. O que vi e experimentei como paciente naquele dia foi um choque para mim. A forma como fui tratada foi o oposto do que sempre sonhei para San Angel. Fez uma pausa, olhando ao redor da sala. Foi uma lição dolorosa, mas necessária. Percebi que devia retomar meu papel na gestão do hospital e devolver os valores que havia perdido. Antônio, ainda assimilando a magnitude daquela revelação, expressou sua surpresa e confusão. Dona Luzia, por que não revelou quem era quando começou a se sentir melhor? Não estou zangado, só não entendo, disse, sua voz refletindo uma genuína perplexidade. Dona Luzia respondeu com calma, reflexiva: Antônio, depois de ser atendida por você, senti que nem tudo estava perdido em San Angel. Vi em você um ser humano incrível, alguém que encarnava os valores que sempre valorizei. Se eu tivesse revelado minha identidade naquele momento, poderia ter alterado a natureza pura e genuína de nossa interação. Queria conhecer mais sobre você, sobre o hospital através de seus olhos, sem influências. Antônio assentiu lentamente, começando a compreender. Então, tudo isso faz sentido. Sua escolha de permanecer no anonimato foi uma forma de preservar a verdadeira natureza de nossa relação naquele momento, disse, refletindo sobre os eventos. Dona Luzia continuou com um tom de voz mais sério. Além disso, Antônio, ouvi sem querer a conversa que teve com sua esposa sobre a doença de sua filha e seu despedimento. Peço desculpas por isso, não foi minha intenção ouvir, mas foi a gota d'água que me fez agir. Sabia que precisava intervir no hospital para restaurar os valores que havia perdido. Ela fez uma pausa por um momento, olhando para Antônio com uma expressão que combinava empatia e determinação. O que enfrentou e suas preocupações por sua filha tocaram meu coração. Não podia ficar de braços cruzados sabendo que pessoas como você, que trazem compaixão e humanidade à medicina, estavam sendo afastadas. Dona Luzia Hernandes, com uma expressão decidida, continuou explicando as mudanças que havia implementado no Hospital San Angel. Depois de tudo o que aconteceu, tomei a decisão de voltar ao hospital e realizar algumas mudanças significativas. Acredito que a cultura de um hospital começa com as pessoas que trabalham nele, disse ela, olhando para o Dr. Lorenzo com um gesto de respeito mútuo. Recontratei o Dr. Lorenzo, alguém de valores sólidos e amabilidade, em quem sempre confiei para manter os princípios que estabeleci para San Angel, continuou Dona Luzia. Quanto ao Dr. Salgueiro, a recepcionista e a outros que estavam em desacordo com nossos princípios, tomei a decisão de afastá-los. Era crucial restaurar o espírito original de compaixão e excelência que sempre definiu este hospital. Sua voz era firme, refletindo a seriedade de suas ações. Então, ela se voltou novamente para Antônio. Depois de reorganizar a equipe, pedi ao Dr. Lorenzo que entrasse em contato com você. Temos uma proposta a fazer-lhe. Dona Luzia fez uma pausa, olhando para Antônio com uma expressão de expectativa. Tenho 70 anos e já não tenho a força e a energia de antes. Não desejo passar os anos que me restam completamente dentro das paredes deste hospital. Portanto, Antônio, queremos saber se aceita o posto de chefe de enfermeiros, com uma formação direta sob a supervisão do Dr. Lorenzo.
O objetivo é prepará-lo para que eventualmente assuma a direção do Hospital San Angel quando estiver pronto. Dona Luzia observava Antônio atentamente, esperando sua resposta. Antônio, ainda tentando processar a realidade daquele momento, sentia-se como se estivesse em um sonho. Isso realmente está acontecendo? Perguntou-se a si mesmo, sua voz cheia de emoção. Quando Dona Luzia confirmou a proposta, ele aceitou de imediato, sem hesitar. Isso é mais do que um sonho realizado, é algo que nunca imaginei ser possível, disse, sua voz trêmula de emoção, seus olhos cheios de lágrimas, refletindo a alegria e gratidão que sentia. Dona Luzia, observando a reação de Antônio, sorriu com satisfação. Estou muito feliz, Antônio. Agora sinto um verdadeiro alívio ao deixar o hospital em mãos tão boas como as suas, a compaixão e sinceridade em sua voz eram evidentes. Então, com um gesto que surpreendeu ainda mais Antônio, Dona Luzia tirou um cheque de sua bolsa. Tenho algo mais para você, Antônio, disse, estendendo-lhe o cheque. Isto é para cobrir o tratamento completo de Vitória no melhor hospital pediátrico, com tudo o que for necessário. Quero garantir que sua filha receba a melhor atenção possível e encontre a cura o mais rápido possível. Antônio, segurando o cheque em suas mãos, sentiu uma onda avassaladora de emoções. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto olhava para Dona Luzia, incrédulo. Eu não sei o que dizer. Isso é mais do que eu poderia ter pedido ou imaginado, balbuciou, sua voz entrecortada pela emoção. Antônio olhou ao redor da sala, vendo os rostos dos presentes, todos comovidos pela cena. O Dr. Lorenzo, com um sorriso amável, assentiu em aprovação, reconhecendo a nobreza do gesto de Dona Luzia. Antônio, com o cheque em mão, sentia uma profunda gratidão. Dona Luzia, Dr. Lorenzo, prometo honrar esta confiança e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para estar à altura desta oportunidade. E não tenho palavras para agradecer o que estão fazendo por minha filha. Suas palavras eram sinceras, carregadas de uma promessa de dedicação e gratidão infinitas. Saindo da sala de reuniões, Antônio se sentia completamente em estado de choque. Suas mãos tremiam e sua mente estava a 1000 por hora. Precisava compartilhar as notícias com Estela de imediato. Pegando seu telefone celular, ligou para ela e, assim que ela atendeu, as palavras saíram de sua boca misturando alegria e incredulidade. Estela, não vais acreditar no que aconteceu, disse emocionado. Do outro lado da linha, Estela ouvia atentamente, com lágrimas de emoção começando a encher seus olhos. Antônio, o que aconteceu? Está tudo bem? Perguntou preocupada. Antônio, ainda tentando controlar sua respiração, explicou tudo, desde a oferta de trabalho até o cheque para o tratamento de Vitória. Estela, nossa vida vai mudar. Dona Luzia pagou o tratamento de Vitória e eu vou ser o chefe de enfermagem, com a perspectiva de dirigir o hospital no futuro. Estela, do outro lado da linha, começou a chorar de alívio e felicidade. Isso é incrível, Antônio. É um milagre. Como isso é possível? Exclamou, sua voz entrecortada pela emoção. Não sei, Estela. Parece um sonho, um ato de bondade que se transformou nesse desdobramento surreal, respondeu Antônio, ainda em estado de choque. Ambos sentiram como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Nos dias seguintes, Antônio assumiu seu novo cargo no Hospital San Angel. Pôde notar que as coisas realmente haviam mudado para melhor. Havia um novo espírito no ambiente, uma energia de renovação e compaixão que impregnava os corredores e as salas do hospital. Inspirado por essa nova fase, Antônio fez uma proposta a Dona Luzia. Dona Luzia, tenho uma ideia. Que tal abrirmos uma ala separada do hospital para atender pessoas necessitadas? Poderíamos oferecer tratamento de qualidade de forma gratuita ou a um custo muito reduzido. Dona Luzia ouviu a proposta de Antônio com atenção, com um brilho de aprovação em seus olhos. Antônio, isso é uma ideia maravilhosa, respondeu ela, entusiasmada. Vamos fazer isso. Vou liberar o orçamento necessário para a construção de um hospital popular perto de San Angel.
Não será apenas uma ala, será um lugar onde aqueles em necessidade possam receber atendimento de qualidade sem se preocupar com os custos. A decisão de Dona Luzia foi celebrada como um passo inovador e um exemplo de responsabilidade social no setor da saúde. O projeto do Hospital Popular tomou forma rapidamente, com Antônio trabalhando lado a lado com Dona Luzia e o Dr. Lorenzo para garantir que tudo saísse conforme o planejado. O sonho de atendimento médico acessível e de qualidade estava se tornando realidade, e Antônio se sentia profundamente agradecido e emocionado por fazer parte dessa mudança. Sabia que isso era apenas o começo de um novo capítulo tanto para o Hospital San Angel quanto para a comunidade a que serviria. No dia da inauguração do novo hospital, batizado como Hospital Vitória em homenagem à filha de Antônio, a emoção estava no ar. Dona Luzia Hernandes, com uma expressão de orgulho e satisfação, subiu ao palco para dar seu discurso. O céu estava claro e uma brisa suave acompanhava suas palavras, que tocavam profundamente a todos os presentes. Queridos amigos e colegas, hoje não é apenas a inauguração de um hospital, mas a celebração de um princípio que deve nos guiar a todos, ajudar sem olhar a quem, começou Dona Luzia, sua voz firme ressoando no espaço. Este hospital é o fruto de um simples ato de bondade, um gesto genuíno de cuidado por uma estranha que transformou vidas e reavivou a chama da esperança e da humanidade em nossos corações. Que o Hospital Vitória seja um farol de compaixão, um lugar onde cada pessoa que cruzar suas portas sinta o poder da cura que vem não só da medicina, mas também do amor e da solidariedade. Antônio e Estela estavam lá, presenciando o nascimento de um sonho que começou com um simples ato de bondade e que agora se materializava na forma do Hospital Vitória, um legado de amor, cuidado e humanidade. Era um momento que guardariam para sempre, um lembrete comovente do poder da compaixão e da mudança que um único gesto pode trazer. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!